Eu quero, nessa manhã, poder compartilhar com você algo que o Senhor tem ministrado ao meu coração de uma forma muito bonita. Eu acredito que nós, como igreja, nessas reuniões que a gente faz, que a gente tem, nós precisamos continuamente pedir para que o Senhor nos direcione através da palavra, nos direcione, porque se nós estamos aqui, o nosso objetivo, o que nos reúne aqui é o Senhor, tudo o que Ele fez e o que Ele faz nas nossas vidas. E quando a gente aproveita para estar aqui reunidos todos, nós precisamos que a palavra do Senhor nos direcione, a palavra do Senhor nos ensine. Nós precisamos continuamente lembrar e entender o sentido de tudo isso, o do porquê que a gente está aqui, o do porquê que a gente se reúne nesse lugar. E o Senhor, como eu disse, colocou uma palavra em meu coração, e eu confesso que estou quase transformando ela em uma série, porque eu acho que tem muita coisa para Deus falar aos nossos corações. Primeiro, eu olho aqui e vejo que a maioria dos irmãos que estão presentes aqui hoje já tem um tempo de caminhada, a maioria, não todos, mas a maioria. E eu quero te pedir uma coisa, de repente você que está assistindo essa transmissão também, quando eu falar a referência bíblica que nós vamos meditar, não pense assim: eu já ouvi tudo que eu tinha para ouvir nesse texto. Porque vai ser a primeira coisa que o capiroto vai soprar no seu ouvido. Quando eu falar a referência que eu vou ler, a primeira coisa que você vai fazer: isso aí eu já sei de cor e salteado. Então eu já adiantei o que o inimigo vai soprar no seu coração. Por que eu não gostaria que você pensasse assim? Porque se você pensar assim, seu coração vai se fechar para aquilo que Deus tem para falar para você essa manhã. Se você pensar nisso, vai falar: o pastor vai pregar essa daí porque vai ser fácil para ele. Não teve tempo de preparar um sermão. E não é sobre isso. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo no Novo Testamento, no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 15. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 15. Nós vamos ler 2 versículos. Nós vamos ler, na verdade, 3. Nós vamos ler o versículo de número 1 e 2. E depois eu gostaria de ler com você o versículo 31 e 32. Vão ser 4 versículos que nós iremos ler nesse momento. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 1 e 2, depois versículo de número 31 e versículo de número 32. Eu estou lendo na NVI hoje. Diz assim: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Versículo de número 31. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Aleluia. Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa manhã, te agradecemos por essa reunião, te agradecemos por estarmos aqui reunidos em torno do teu nome. Ministra as nossas vidas, fala conosco, nos ensina, nos conduza, nos renove, é o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Como eu disse, você conhece, você que já está na igreja há um tempo, você conhece esse capítulo 15. Aqui no capítulo 15 do Evangelho segundo escreveu Lucas, nós vamos encontrar aquela sequência maravilhosa de 3 parábolas que a maioria das pessoas já conhece. Que é a parábola da ovelha perdida, que o homem tinha 100 ovelhas e uma se perdendo, ele vai lá, deixa as 99 e vai em busca dessa ovelha que se perdeu, e ao encontrá-la, ele pega essa ovelha, leva para casa, chama os amigos e celebra porque encontrou a ovelha perdida. E aí o Lucas, ele vai dizer aqui, relatar o que Jesus disse,
E ele diz no versículo de número 7, e eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Depois ele vai emendar, ele já vai logo emendar, no versículo 8, uma outra parábola, de uma mulher que tinha 10 dracmas, que são 10 moedas. Ela tinha 10 moedas, segundo estudos, você provavelmente já deve ter alguma vez ouvido isso, provavelmente essas 10 moedas pertenciam a um ornamento que era ganhado no casamento. E nesse ornamento havia essas 10 moedinhas. Isso tinha um valor não só monetário, mas também sentimental. E que mulher que tendo 10 dracmas e perde uma, não vai arrumar casa. Ela arruma a casa, ela abre a janela, ela acende a luz, ela varre, ela fala, cadê? Até encontrar essa dracma. E ao encontrar a dracma, ela chama as amigas e celebra com as amigas. Por quê? Porque ela encontrou a dracma que havia se perdido. E Jesus no versículo de número 10 vai dizer, eu digo para vocês da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E aí ele vai emendar, ele vai concluir com a parábola um pouco mais extensa, com mais detalhes, que é a parábola dos 2 filhos. Um homem tinha 2 filhos. E o mais novo pede a herança. Pai, eu quero a minha parte da herança. Olha só que coisa interessante o versículo de número 12. Você pode olhar em qualquer tradução. E assim o pai repartiu a propriedade. E deu para quem? Para o filho mais novo? Ele repartiu entre os 2. Olha o que o texto está dizendo. E o pai repartiu a propriedade entre quem? Entre eles. O mais velho não pediu, mas ganhou a sua parte. Dentro dessa repartição do pai. Isso às vezes são detalhes que a gente não percebe muito no texto. Mas só que o mais velho decidiu continuar com o pai, mesmo recebendo já a autoridade de administração da herança que ele tinha. O que o pai faz? Olha, filho, você quer ir? Então quer dizer, eu vou dar independência para vocês. Olha o que o pai faz. Eu vou dar independência para vocês 2. Você já tinha reparado isso? Estou dando independência para vocês 2. Quer dizer, eu sou o dono de tudo, mas agora quem vai administrar é vocês. Está na mão de vocês. Isso não tem a ver com arbítrio? Com livre-arbítrio? Com viva a vida? Administre a vida? Caminhe a vida? É meu, mas eu dou para vocês. Eu continuo aqui. Eu continuo sendo pai, mas vivam. Bonito isso, não? E aí o filho mais novo, passando pouco tempo, pouquíssimo tempo, a Bíblia vai dizer, não muito tempo depois, o que ele faz? Ele vai para uma terra distante, longínqua, desperdiça todos os bens. Eu vou ensinar uma para o Giovanni, que o Giovanni está na pegada de aprender muita coisa. Giovanni, as pessoas conhecem essa parábola como a parábola do filho pródigo. Por quê? Porque em alguns títulos da Bíblia vai aparecer a parábola do filho pródigo. E pródigo significa esbanjador. É isso que essa parábola fala. A parábola de um filho que esbanjou. E é justamente nisso. Ele vai para uma terra distante e gasta o dinheiro e vai. Só que aí depois vem uma fome naquele lugar, naquela região. E ele gastou tudo na farra, investiu, jogou tudo no tigrinho. Tá amarrado, irmão. Nós é ovelhinha. Nós não é tigrinho, não. Aí jogou tudo no tigrinho, veio fome, veio crise. Ficou numa pindaíba tão grande que ele vai pedir favor de trabalhar cuidando de porco. E a fome era tão grande, e a miséria ao redor dele era tão grande também no coração das pessoas, que ele tinha desejo de comer a comida dos porcos. E aí ele cai em si. E caindo em si ele diz, olha, na casa de meu pai os empregados têm fartura. Eu vou voltar, vou dizer, pai, pequei contra o céu, contra ti não sou digno de ser chamado teu filho, faça-me como um dos seus empregados. Só que quando ele está chegando, o pai está na varanda, parado. Vê ele de longe, o pai vai ao encontro dele. E quando ele fala, não pai, eu ensaiei o caminho todo. E eu preciso te falar uma coisa. Pai, pequei contra o céu e contra ti. E aí quando ele vai dizer, faça-me dos seus servos, parece que o pai cala ele. O pai não deixa ele falar. Aí o pai fala, traga a sandália, traga um anel. Vista esse menino. Mata o cordeiro cevado. O cordeiro gordo. Vamos celebrar, porque esse meu filho que estava morto, reviveu. Estava perdido, foi achado. Só que aí tem um irmão mais velho. Que quando ele está vindo do campo, estava trabalhando, ele olha de longe e vê uma fumaça um cheiro de churrasco na casa. Ele fala, oxe, nem é domingo para a gente fazer um churrasco?
que é isso que está acontecendo? Ele chega, chama um servo e fala assim: vem cá, o que está pegando aí? Eu estava lá trabalhando e de repente tem uma festa em casa. Você não sabe, cara, seu irmão que estava desaparecido reapareceu e seu pai está dando uma festa. Ah, mas ele ficou entristecido, encheu-se de ira. Ele falou assim: eu não vou participar disso. Desperdício de recurso familiar, desperdício de dinheiro suado. Sabe por quê? Porque esse cara gastou tudo. E você sabe o que é interessante? O pai sai da festa e vai falar com o filho. Filho, o que está acontecendo? E aí o filho fala, olha o versículo de número 29, que interessante. O pai vai falar assim, o filho vai falar: pai, durante anos eu tenho te servido. Você não tem me dado um cordeiro para celebrar com os meus amigos, um cabrito para celebrar com os meus amigos. Aí vem esse daí. E o interessante é que ele é muito específico na indagação dele. Ele fala assim, que nunca, vem esse daí, e o Senhor, ele esbanjou tudo com prostituta, ele esbanjou tudo na farra, e o Senhor vem e mata um cordeiro para ele. Aí vem o versículo de número 31, que revela um coração do pai maravilhoso, que ele vai dizer assim: meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho. Você repara aqui esse versículo de número 31? Se liga nisso, Danilo, olha a visão. Faz uma conexão com o começo da parábola, que diz que o pai havia repartido tudo entre os... E de fato, tudo ali já era do cara, porque o pai já tinha dado para ele. O pai já tinha dado tudo para ele. Tudo é seu, cara. É tudo seu, tudo está na sua... Talvez por isso o pai não tenha saído. Sabe por quê? Porque talvez o pai não tenha recurso. Porque os recursos todos que o pai tinha, ele deu para quem? Para os 2 filhos. Não foi? Quem estava administrando? O mais velho. Olha que coisa forte. Já tinha visto isso nesse texto? Eu agradeço ao Timothy Keller com o livro O Deus Pródigo. Sensacional, leia, você vai ser impactado com esse livro. E aí, tudo que eu tenho era teu. E aí o versículo 32 faz uma coisa maravilhosa. No entanto, tínhamos que celebrar e se alegrar, porque o seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E acaba, bruscamente, essa sequência de parábolas. Jesus está ali contando para esses publicanos, para esses mestres da lei, o porquê que ele está conversando, por que ele está conversando com pecadores. Jesus conta essas 3 parábolas para dizer por que está falando com pecadores. A gente enxerga algumas coisas nessas parábolas, e nós já analisamos isso algumas vezes, que há uma intenção que parte de Deus em salvar o perdido. Nós vamos encontrar isso nas 3 parábolas. Mas antes dessa intenção de Deus em salvar o perdido, a gente vai enxergar que nas 3 parábolas existe um certo tipo de pertencimento de Deus a algo. Por exemplo, um homem tinha quantas ovelhas? 100. Quantas eram as ovelhas do homem? 100. Ele tinha a coleção completa, o rebanho completo é 100. Então não me satisfarei com 99, porque eu tenho 100. Está vendo esse senso de pertencimento? Eu tenho 100. Eu tenho 10 dracmas. São 10, não são 9. Se está faltando uma, está incompleto. Eu tenho 2 filhos. Se um não está, a família não está completa, porque o senso, a completude são as 100, a completude são as 10, a completude são os 2. E é sobre isso que eu quero me atentar com você nessa manhã. Sabe por quê? Primeira coisa que a gente vai aprender, olhando para esse texto, é que o coração de Deus está em busca do perdido. Glória a Deus! O coração de Deus está em busca do perdido. Jesus está falando para aqueles homens, fala assim: vocês querem saber, porque eu estou conversando com pecadores e cobradores de impostos. Vocês querem dizer, eu vou responder para vocês, eu vou responder para vocês. Eu estou fazendo isso porque o meu Pai está em busca do perdido, porque Ele não estará satisfeito enquanto Ele não estiver com as 100. Ele não vai estar satisfeito enquanto Ele estiver com as 10, porque todos pertencem a Ele, e Ele vai só se alegrar. O coração do Pai se alegrará quando todos aqueles ao que pertencem a Ele estiverem juntos. Irmãos, os mais novos não vão entender isso, e talvez, se você é da minha época aí, talvez você vai entender o que eu vou dizer. Quando eu era mais novo, quando eu era adolescente, assim, da idade do Isaac, ali, eu e o Tiago, meu filho da Rô, nós colecionávamos cartão telefônico. Quem já colecionou cartão telefônico aqui? Olha,
Só os novinhos, né? A gente colecionou, Bruno, cartão de telefone? Gente, e eu me arrependo, eu confesso que eu me arrependo, porque há uns 2, 3 anos atrás, eu me desfiz da coleção, tava lá largada, lá num lugar, e eu fui lá e dei para um tiozinho que eu trocava cartão, mas eu tava lá com as pastas, todas da coleção de cartão ainda. Então, Júlia, existia um cartão que a gente, para telefonar, a gente tinha que usar esse cartão. Já viu isso? Era um cartão e ele tinha créditos. Era tipo 20, 30, 50. Tinha até os de 100, que era chique. E você colocava num negócio que chamava orelhão. Você colocava aquele cartão, aparecia os créditos e você ligava para as pessoas. Loucura, né? Você vê, esse mundo é uma doideira. E os cartões telefônicos, eles tinham desenhos, estampas, e atrás uma historinha sobre aquela estampa. Então a gente colecionava. Gente, só quem já colecionou sabe. Tinha aquelas pastas e tinha as coleções. Lembra das coleções? Coleções orquídeas. Mas a coleção só estava completa quando... Ayrton Senna, a coleção da Ayrton Senna, coleção selos. Eu colecionei, gente. Às vezes a gente ia lá para... Olha, só o guarulhense raiz vai saber. Para a Praça da Telesp, que tinha uma feirinha de troca de cartão telefônico. Quem já foi na feirinha da Telesp? Eu ia lá. Foi lá ele, na feirinha da Telesp, trocar cartão. Ou a gente trocava, ou comprava. E um cartão que tinha tiragem pouca, menos de 50 mil tiragens. A gente falava, opa, esse cartão aqui é 50 milhões de tiragem, é pouco. É raro. Por que eu estou falando isso? Porque muito tempo a gente tinha ali cartões às vezes raros. A gente tinha cartões ali que eram bonitos de se olhar a coleção. Mas se faltasse um cartão, a coleção não estava completa, irmão. Que raiva que era faltar um cartão para a coleção. Às vezes você tinha todos os do Ayrton Senna, mas não eram todos, estava faltando um. E quando somava aqueles cartões, tinha uns cartões que era diferente, que quando você juntava todos os cartões, formava uma paisagem maior. Por que eu estou falando tanto de cartão? Porque é legal, a coleção era bonita. Na época tinha até o seu valor. Mas se faltasse um cartão, ela não estava completa. Eu não consegui pensar em outro exemplo, porque cartão foi uma coisa que eu colecionei e muitos dos mais maduros colecionaram também. E aí, o que eu quero dizer isso para você? Porque nós fazemos parte dessa propriedade de Deus. E o coração dele é em busca do perdido. Aleluia. Se está faltando um, não está completo. Por isso que lá, quando Pedro vai escrever uma carta, ele vai até dizer, por que a vinda do Senhor tarda? Por que o Senhor ainda não veio? Porque Ele quer salvar muitos. É isso, a resposta é essa. Por que o Senhor não veio até agora? Porque Ele quer salvar mais. Porque são 100, não são 99, são 10, não são 9, são 2, não é 1. Amém? Existe esse movimento de Deus. Deus não quer que nós nos afastemos. A ovelha se perdeu, a dracma se perdeu, o filho quis ir embora. Não é do coração do pai que a gente se perca, mas é do coração dele nos atrair de volta pela graça. Isso é lindo. Mas só que uma coisa interessante, e o que eu quero frisar, é que há todo um movimento de Deus. Deus procura, Deus resgata, Deus vem lá, coloca a ovelha no ombro, traz, arruma a casa, restaura o filho. Você acha que eu acho bonito da parábola do filho, dos filhos? É que o pai abraça o filho e beija o filho antes de lavar o filho, antes de mandar o filho trocar de roupa. Sabe por quê? Porque Deus não quer que primeiro você esteja limpo para Ele te amar. Ele já te ama do jeito que você está. E no processo desse amor, você é transformado. Quando a gente não chega ainda com o coração todo zoado, cheio de sujeira, de fedor de porco ainda. A gente chega perto de Deus ainda com vergonha, do tipo, pai, fica aí. Mas Ele pula e fala assim, eu te amo, cara. Porque sou eu que te restauro, eu que troco suas vestes, eu coloco o anel no seu dedo, eu faço. Mas eu quero frisar com você algo. Repara que nas parábolas há uma ação de Deus em buscar. E Ele celebra essa volta, não celebra? Em todas, Ele celebra. A celebração eu imagino que seja o nosso culto. Vamos celebrar. Por que a gente celebra? Porque somos salvos. Não é por isso que a gente celebra? A salvação e a alegria de estar com o Pai, de voltar para os propósitos do Pai. Quando eu olho para essas parábolas, eu percebo, e eu gostaria de deixar isso frisado no coração da igreja, e eu quero dizer isso para você. Por que Deus te salva?
E o que eu faço com essa salvação? Deus te salva para a comunhão. Repare, são 100 ovelhas, não 99. Quando ele volta com aquela ovelha, feliz da vida, foi só por causa da unidade daquela ovelha? Do individualismo daquela ovelha? Também. Mas porque aquela ovelha compõe um grupo. Aquela ovelha pertence às 100. Porque quantas são deles? São 100. Você está entendendo o que eu estou falando? É um que pertence a um grupo. Agora a celebração é porque ela foi resgatada, mas porque o grupo está completo. Porque aquela ovelhinha agora ela não vai ficar lá isolada num quartinho, falando assim, tá vendo que bonitinha, se perdeu um dia. Mas agora ela vai ficar aqui, porque você não vai mais se perder. Fujona. Não. Ele não isola ela. Ele cuida, ele carrega, mas ele reintegra, ele reintegra a perdida às 99. Por quê? Porque a alegria não é ter uma, a alegria não é ter 99, a alegria é ter 100. Amém? Quando a mulher acha a moeda, ela não está feliz porque, igual a... Eu não sei quem é que lava a roupa na sua casa, mas quando vai lavar a roupa e encontra aquela notinha de 50 no bolso que estava esquecida que nem o filho pródigo. Aquela celebração. Você está na pindaíba e acha aquela notinha de 5 no bolso de trás, fala, meu Deus. Ou no fundo do tanquinho. Às vezes até uma moedinha no fundo do tanquinho é motivo de alegria, né? Dependendo das circunstâncias. Mas não era a situação daquela mulher. Ela não estava passando por um momento financeiro, que ela precisava de uma moedinha para comprar um pão. Ela não era viúva. Ela tinha 10 moedas que tinham um significado maior para ela. E olhar para aquele ornamento, olhar para aquele símbolo e tá faltando um, é a mesma coisa que você falar que você tem a coleção das bonecas das meninas superpoderosas e não tem a lindinha. Olha lá, as meninas superpoderosas. Só tem 2. É minha coleção. A sua coleção não está completa. A gente se orgulha em mostrar aquilo que está completo. Por isso, quando ela acha a moeda, a alegria é chamar as amigas e expor. Está aqui as minhas 10 moedas. Porque a celebração é porque a moeda voltou para a totalidade das 10. A alegria do pai é porque a família estava incompleta. Você está entendendo? A família estava incompleta. Eu tenho 2, mas só está um aqui. E o pior é que o outro eu não sei onde está. Estava perdido. Irmão, eu quero que você entenda uma coisa. Deus te salva para que você viva em comunidade. Aleluia. Isso é muito forte, irmão. Deus não te salva para te isolar. Deus não te salva para que você fique à parte. É eu e Deus. Deus sabe o que está aqui no meu coração. Eu creio em Deus. Apesar do que eu estou vivendo, eu creio em Deus. Eu sei que você crê em Deus. E crer em Deus não está em jogo aqui. Mas é o movimento de Deus em te salvar. O movimento de Deus em te restaurar. O movimento de Deus em te curar. É para te agregar à comunidade de Deus. Porque a alegria de Deus não é que sejamos 1. E não é que sejamos 99. A alegria de Deus é que sejamos 100. A alegria de Deus e a celebração está porque somos 10, porque somos 2, por quê? Porque pertencemos a Ele. Irmãos, Deus, Ele é comunidade. Deus é uma comunidade. Deus é Pai, Filho, Espírito Santo. Ele não vai nos resgatar para que sejamos individualidade. Somos seres comunitários. E só vamos encontrar a nossa plenitude se vivemos em comunidade. Repara que tudo que Deus faz, irmãos, com relação às promessas neotestamentárias, ao projeto de Jesus nas nossas vidas, é para restaurar a comunhão. Sabe o que traz o individualismo para nós? Você sabe, eu vou dizer uma coisa para você. Você sabe a coisa que tem o poder de quebrar a comunhão da Trindade? Pai, Filho e Espírito Santo são um, sempre foram um, e é uma comunhão perfeita. Mas teve uma coisa no universo que dividiu a Trindade por um instante. Sabe o quê? O pecado.
Porque uma vez, na eternidade, o pai se separou do filho por causa dos nossos pecados. Por isso o filho grita: meu Deus, por que me desamparaste? O que foi a ruptura do relacionamento da Trindade? O pecado. Mas por um momento na eternidade, eles se rompem. O relacionamento perfeito, cósmico da Trindade se rompe. Para quê? Para que esse filho trouxesse mais para a comunhão. Aleluia. Sabe, irmãos, todo o movimento de Deus é para que a gente viva em comunidade, a partir que encontramos com Jesus Cristo. Repara, porque Deus amou o quê? O Rodrigo de tal maneira? Não, Deus amou o mundo. Quando estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali, não é quando o Rodrigo for buscar. Às vezes a gente está pedindo, Deus, olha, eu vou dizer uma coisa muito séria para você, crente. Às vezes, Senhor, se manifesta. Você tem que ter mais gente para Jesus se manifestar. Jesus se manifesta no corpo. A realidade é no corpo, a promessa é no corpo. Todos os movimentos de manifestação extremamente neotestamentárias acontecem na unidade da igreja. O Espírito Santo vem estavam todos reunidos. Não é? Depois de sofrerem, estavam orando e todos ali reunidos, a estrutura do prédio abala. Viver uma experiência sobrenatural com Deus, através do Espírito Santo, está ligada com a comunhão também. Aleluia. Sabe, a ceia, que é o ápice da nossa comunhão cristã, é coletiva. Não existe eu sentar numa mesa, pegar um suco de uva, pegar um pão e dizer: eu te agradeço, Senhor. Esse é o teu corpo, partido por mim. Teu corpo partido por mim. Esse é o seu sangue, para perdão do meu pecado. É assim que nós somos instruídos? Não. O teu corpo partido por nós, para perdão dos nossos pecados. Eu vou mais profundo ainda. Até a nossa espiritualidade na oração é coletiva. Quando Jesus ensina seus discípulos a orar, ele fala: vai para o lugar secreto. Aí, pastor, isso é eu e Deus. Mas ele vai te ensinar a dizer: Pai. O Pai é de quem? Porque eu não sou sozinho. Você está entendendo? Olha a coletividade, olha como Deus te salva do eu para o nós. E aí, o que eu percebo? Eu percebo que quando nós caminhamos sozinhos, nós enfraquecemos, irmãos. Às vezes você, irmão, olha, eu não desacredito que qualquer um de vocês aqui essa manhã creia em Jesus Cristo. Eu não desacredito que qualquer um, de repente, que está aí assistindo essa transmissão, acredite em Deus ou em algum momento tenha crido em Jesus Cristo. Mas eu posso te afirmar que se você estiver caminhando sozinho, você não está cumprindo o propósito de Deus para a sua vida. Você não está vivendo a totalidade de Deus para a sua vida. Você pode até crer em Deus, mas você está fraco e vulnerável. Pode sempre pegar uma estratégia maligna. Você já viu leão caçando? O leão, quando ele caça, eles ficam à espreita, as leoas, né? Porque o leão é o vagabundão, né? Porque quem caça é a leoa. São as leoas que têm essa coisa de trazer a comida. Aí o leão... poxa, gnu de novo? Folgado ainda o bicho, né? E aí, quando tem um bando, eles sabem qual é o gnu, ou o cervo, ou animal que está mais fraco. Você já reparou? Por que os animais andam em grupo? Para se proteger também. Se eles pegam um filhote que não consegue se proteger, ou se eles catam um animal que está... vai ser... Pouco me importa se está mancando, pouco me importa se está fraco, eu estou com fome. Eu quero dragar. O Pedro ele vai dizer que o diabo é como um leão que está à nossa espreita, rugindo, querendo nos devorar. Você pode reparar, e eu reparo como pastor há 15 anos dessa igreja, que um dos indícios de enfermidade espiritual é afastamento da comunhão. E o diabo ele endossa isso. A pior coisa que tem para uma pessoa que crê em Deus dizer é: estou dando um tempo da comunhão. Irmão, se você faz parte de uma comunidade tóxica, eu compreendo. Se você faz parte de um lugar onde não é pregada a palavra, é compreensível. Se você está passando por um momento de transição, de uma perspectiva espiritual ou de comunhão, eu até compreendo.
mas é porque você está fraco, você está precisando de ajuda e achando que você vai se resolver sozinho, ou porque você tem questionamentos e achando que você vai se resolver sozinho, você está lançando toda a missão que Deus fez em te resgatar no lixo. Ninguém fica forte sozinho, porque nós não fomos chamados para caminhar sozinho, nós fomos chamados para caminhar em comunhão. Tem gente que vai dizer, pastor, mas eu creio, eu continuo orando, eu tenho oração em casa. Tudo bem, irmão, eu não estou negando o que você crê, mas eu estou te dizendo que não é o propósito de Deus para a sua vida. A plenitude de Deus estará na sua vida quando você estiver em comunhão. Porque até os dons espirituais é para quê? Edificação do corpo. Irmãos, sabe o que eu acho maravilhoso? Jesus ele conta essas 3 parábolas para falar para mestres da lei e fariseus o porquê que ele conversa com pecadores. Nos versículos que nós lemos, e eu frisei aqui para vocês um pouco, de que o pai pega a herança e divide para os 2 filhos, não foi? Os 2 filhos. Quer dizer, o pai está dizendo, tudo que eu tenho, eu estou dando para vocês administrarem. Quando o filho mais novo, e é claro, o mais novo ficou com menos parte da herança, porque quem recebe mais é o mais velho, o pai está impossibilitado de ir buscar o filho, talvez por causa da idade, e até porque os recursos estão sendo administrados pelo outro, por isso o pai não vai. E o que se esperava do filho mais velho? A mesma coisa que Deus fala para Caim quando pergunta sobre Abel. Ô Caim, lá em Gênesis, quando você vai ver sobre isso, Deus pergunta para Caim, Caim, cadê seu irmão? Deus pergunta para Caim, Caim, cadê o seu irmão? Caim, cheio do pecado já, ele responde o quê? Eu sou lá tutor do meu irmão. Mas se Deus pergunta, é porque deve ser. Será que não era esse o sentimento que o irmão mais velho devia ter? Cadê o meu irmão? Eu estou vendo meu pai triste na varanda, sentado todo dia, olhando para a estrada. E eu tenho recursos de procurar meu irmão. Ele não tinha recursos? Tinha, eu tenho recursos. Só que o coração dele estava fechado, irmão. E a gente vê isso que quando o irmão volta, a gente descobre que o filho mais velho não tem alegria nenhuma na volta do irmão. Ele tem ira. Eu estou aqui o tempo todo. Eu sou bom. E eu merecia. E não enxerga tudo aquilo que o pai já deu para ele poder viver e administrar. Quando eu olho para essa parábola e essa conclusão tão seca da parábola, eu fico pensando, quem seria o irmão mais velho? Que sairia do conforto para ir buscar o perdido que gastou tudo? Eu não sei nem se eu faria isso. Você faria isso? Sairia do seu conforto, sairia do lado do pai e falar, eu vou buscar o meu irmão que está na vida com prostituta, se divertindo e gastando tudo? Mas eu quero dizer para você, esse irmão mais velho existe, porque esse irmão mais velho é o Jesus respondendo para esses caras. Eu vou responder porque que eu como com publicanos e pecadores. Eu vou responder para vocês porque que eu interajo com pecadores. Porque o meu pai me deu todas as coisas para que eu administrasse. E eu pego esses meus recursos para agradar o coração do pai. E o coração do pai é resgatar o perdido. O coração do pai é trazer de volta o que estava longe. E eu vou viver a minha vida sendo esse irmão mais velho que busca o que está perdido para trazer para os braços do pai. Aleluia! Que maravilhoso! Que lindo! Esse irmão mais velho existe. O irmão mais velho que usa os recursos para resgate. O irmão mais velho que sai do lado do pai por um momento para buscar o que está perdido. Sim, mas para quê? Para trazer de volta para a família. Você foi chamado para comunhão. Você foi salvo para comunhão. A sua vida terá sentido, alegria, plenitude e satisfação quando você se colocar na comunhão do todo. Quando a sua espiritualidade for no todo. Quando os seus talentos forem para o todo. Porque Deus quis que fosse assim. Nós não somos uma coleção incompleta de cartão de telefone. Nós somos filhos do Pai. E Ele quer que todos estejam à mesa. Você quer encontrar sentido, satisfação para a sua vida? Sua vida espiritual está sem sentido? Você está fraco? Analise como está a sua comunhão.
com o corpo, com as outras 99, com as outras 9 moedinhas. Como está a sua comunhão com o irmão? Porque Deus te chamou para o todo. Porque é no todo que nós somos sarados, no todo que nós somos abraçados, no todo que nós celebramos. Provavelmente eu vou ter mais algumas mensagens falando desse tema, porque o Senhor pegou fortemente comigo sobre isso. Talvez a gente se atente um pouco mais sobre a espiritualidade no todo. Talvez a gente se atente mais sobre o partir do pão. Reparou que Jesus é conhecido por partir o pão antes de comer? E você acha que Jesus parte o pão antes de comer para caber mais fácil na boca? Não. Jesus é reconhecido por partir o pão e antes de comer, ele dividir. Você está entendendo como isso é forte? Ele é reconhecido por antes de comer, dividir. Será que não é esse o nosso propósito? Eu te pergunto, como você está com relação à comunhão? Os seus talentos são para a comunhão. O Senhor te salva e te restaura para a comunhão. E a celebração com a sua vida na comunhão. Encontre satisfação e viva a plenitude de Deus para a sua vida. Aleluia! Glória a Deus! Você pode ficar em pé? Vamos orar? Ei, Gustavo, hein? Tá falador, hein, moço? Eu quero, nessa manhã, propor algo. Falamos tanto de comunhão. De repente, eu gostaria de te convidar a orar com 2 pessoas, 3 pessoas. Pode fazer um pequeno círculo. De repente, uma pessoa que você não sabe nem o nome, uma pessoa que talvez você nem conheça, que está aqui há tanto tempo e você não tem intimidade, mas o Senhor te salvou e nos trouxe aqui para que nós pudéssemos viver juntos. É um momento talvez de se fortalecer, de se conhecer. Talvez exista um irmão que está um pouco mais necessitado de ajuda, que está enfermo. É hora da gente exercer a nossa comunhão. Se você não sabe, não tenha vergonha, pergunta, irmão, qual o seu nome? Cada um pode falar o seu nome aí, se conhecer, se apresentar. Mas você não está sozinho. Se junte, vamos orar. O Senhor te chamou para a comunhão. O Senhor não te chamou para caminhar sozinho. O Senhor te chamou para fazer parte de um corpo. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado por tua palavra. Que nós possamos não perdê-la de vista. Que nós possamos, todos os dias, entender e lembrar o sentido do porquê o Senhor nos salvou. O Senhor nos salva para o todo, não para caminhar sozinhos. Senhor, às vezes nós estamos fracos, às vezes nós estamos cansados, às vezes pode ser que estamos machucados. Mas obrigado por isso, Jesus. Obrigado por todo o movimento que o Senhor faz em querer nos salvar. Obrigado por todo o movimento que o Senhor faz em querer nos transformar, nos resgatar, nos capacitar. Nos conduza, Senhor. Nos encha com a tua presença. Senhor, que a tua bondade esteja sobre nós e a tua graça se faça presente cada vez mais nas nossas vidas. Ensina-me a caminhar com o meu irmão. Mostra a minha utilidade no meio desse corpo, no meio dessa comunhão. Senhor, que eu possa ter olhos, não para julgar, que eu possa ter olhos, não para afastar, mas que eu possa ter olhos para aproximar um do outro. Que haja cura, transformação, libertação, que haja vida, que o Senhor nos encha, que o Senhor nos capacite, que a tua bondade esteja sobre nós, Senhor. O seu amor é maravilhoso. Obrigado por Jesus, obrigado por tua vida em nossa vida. Te agradecemos, Jesus, te agradecemos. Santo é o Senhor.